Olá, pessoal, nós estamos aqui mais uma aula. Hoje nós estaremos complementando o assunto referente a view, as visões em banco de dados, né? Vamos continuar com o mesmo modelo de banco que nós estávamos utilizando, né? O banco padrão do Postgres, um modelo que já tem lá bonitinho para a gente utilizar, já alimentado. Como nós vimos ontem, ele já vem até com algumas views pré-cadastradas, nós criamos algumas ontem, mas a grande questão é, uma view, ela é momentânea, né? Beleza, isso a gente já aprendeu. Só que a grande questão é, e se eu tiver uma situação em que uma determinada view, né, eu tirei a foto do sistema naquele momento e eu preciso armazenar essa foto, né? Eu preciso manter para mim poder ter uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, venda é uma coisa que acontece constantemente. E às vezes eu quero uma foto de um relatório gerencial, uma estrutura no meu banco, que ela é gerada a todo instante. Então, se eu entro no início do dia, eu tenho um resultado, no meio do dia eu tenho outro, e no final do dia eu tenho outro resultado. Só que eu não consigo regredir os resultados, certo? Pensem nessa situação. Nessa situação, então, eu teria que ter uma foto do início do dia, uma foto no meio do dia, uma foto no final do dia, para que eu pudesse trabalhar e gerar dados em cima dessas fotos. Então, para isso, pessoal, nós utilizamos as views materializadas. O que é uma view materializada? Voltando à nossa comparação de ontem, da Ferrari, que está do outro lado da rua, você olhou, viu a Ferrari passar, você memorizou aquela Ferrari que passou ali, legal. Lembrar, você lembra? Lembro, né? Mas você lembra. Quer dizer, ela estava na sua mente guardada em algum lugar, mas se alguém tiver falar para você assim, me mostra uma foto, ou, cara, isso aí é mentira, você viu uma Ferrari aqui em Jales? Não tem condições. Então, fica difícil para você comprovar, né? Porque está onde? Está guardado com você. A sua mente não tem como você mostrar. Então, como que nós fazemos no mundo real? Nós tiramos uma foto de verdade, né? Utilizamos uma câmera, vai lá, tira a foto. Então, assim, fisicamente, aquele momento continua existindo. Essa é a ideia de uma view materializada. Então, a view materializada, ela cria uma tabela no banco de dados e essa tabela fica ali no banco naquele momento e ela tem armazenado fisicamente o que tinha naquele select naquele momento. Se houve alterações na tabela que gerou aquela view, essas alterações não são computadas. Eu tenho que gerar outras views novamente para poder analisar esses dados. Né? Como eu falei para vocês, eu posso criar uma view, por exemplo, view vendas manhã, view vendas tarde, view vendas noite. E todo dia, né, eu gero, de manhã eu gero essa view da manhã, à tarde eu gero da tarde e à noite eu gero a da noite. Então eu tenho todo dia esse controle, certo? Do dia. Se eu quiser mais, eu vou criando mais. Então é isso que ele faz. Pô, professor, mas aí não pode poluir o banco? Depende, né? Aquela história. Você tem que aprender a utilizar com moderação, né? Utilizar no momento que for adequado essa estrutura. Né? Views são apenas para leitura e representação lógica que estão armazenadas em tabelas do banco. Então, a view, como nós vimos, é uma foto, uma lembrança de um determinado momento. Quando você materializa ela, você armazena fisicamente aqueles dados. Né? A criação dessas views, ao invés de novas tabelas, é melhor desempenho em operação de leitura. Por quê? Porque ele está ali. Pensa na seguinte forma: você vai fazer um select no banco. Né? O que ele vai fazer? Ele envolve, como esses que nós estamos fazendo no momento, é o mais simples, ele envolve 3 tabelas, 4 tabelas. Então, pensa no processamento. Ele vai lá, procura no disco rígido onde estão essas 3, 4 tabelas, pega as informações, gera um espelho e mostra para o cliente. Perfeito?
Se eu materializo essa busca em uma view materializada, eu faço essa coleta uma vez só. Então, eu vou em diversos lugares do meu HD, pego as informações e mostro para o meu cliente, mostro na parte visual. Só que eu pego esses dados, essa busca que eu fiz, e eu armazeno. Eu guardo um bloquinho na memória e coloco esses dados lá. Então, eles estão fixos. Eu preciso fazer novamente a mesma busca. Eu não vou fazer essa busca em N lugares no meu banco de dados para me mostrar esses dados. Não, eu vou buscar naquela view materializada. Então, isso traz desempenho em operação de leitura, né? Porque eu busco naquela view materializada os dados que eu necessito de forma rotineira, por exemplo. Eu poderia ter uma view materializada para controle de estoque, né? Porque estoque, ó, presta atenção. O estoque que você usa? Você usa a tabela produto, geralmente. Eu vou falar aqui, geralmente, você tem a tabela produto. Aí você tem a tabela estoque, que é o local de estoque. Dentro do local de estoque, você tem outra tabela, que é a itens em estoque. E um produto, ele pode estar em N locais. E um local pode estar presente em N produtos. Então, você tem ali já um M para N. Então, já foram quatro tabelas. E eu tenho meu item ali. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro tabelas só olhando por cima, mas eu creio que tem mais algumas aí no meio dessa conversa. Toda vez eu preciso ver meu estoque, eu vou lá, faço essa busca em quatro tabelas. O meu estoque é gigantesco, né? Tem 1 milhão de registros, né? 1 milhão de registros, você divide aí em três, quatro, é, vai virando um número exponencial e vai ficando uma busca longa, vai ficar uma busca demorada. Então, acaba sendo melhor eu criar uma view materializada do meu estoque, que eu posso atualizar de tempos em tempos, né? Por exemplo, todo final do dia eu atualizo essa view. Então, no dia anterior eu consigo consultar o que eu tinha um dia antes, no próximo dia, né? E então fica um negócio mais fácil, mais rápido, certo? Professor, Diga. aí não vai ter um problema caso tenha algum produto novo lá e ainda não tenha atualizado a view. Aí, no caso, o sistema, quando o funcionário for utilizar, ele não vai conseguir achar esse produto, porque vai estar puxando na view. É, aí é aquela situação. Tem casos e casos, né? Esse exemplo que eu dei foi um exemplo aleatório. Na verdade, em diversas situações pode acontecer isso que você está falando, né? Não somente nesse exemplo que eu dei de estoque, mas em situações diferentes também. O que nós temos que ter cuidado é esse detalhe, né? De gerar uma view materializada somente numa situação realmente importante. Por exemplo, em relação à movimentação de estoque, eu posso querer uma foto da movimentação em um determinado período. Eu preciso dessa foto armazenada para me ter um gerenciamento do mês, por exemplo. Então, assim, é muito relativo. Então, uma coisa que a gente tem muito cuidado, né, para não cair nessa armadilha que você falou. Eu crio uma view materializada, nossa, resolveu o problema, né? Às vezes um relatório lá que era demorado, né, ficava lá 10 minutos, 20 minutos para gerar um relatório gigantesco, e com a view materializada ele demora 2 minutos, 3 minutos, quer dizer, putz, resolveu minha vida. Só que tem que ter cuidado se realmente resolveu a vida ou se pode virar um problema, que às vezes eu preciso de um dado atualizado e eu não consigo. Né? Então tem que ter esses pequenos cuidados aí em uma view materializada. É uma coisa boa, mas tem que se ter cuidado. Professor, os slides que o senhor não está publicando nas aulas, jovem, na semana passada eu publiquei. Dessa semana, de ontem, você está fazendo uma pergunta muito difícil para mim. Eu preciso olhar lá. Não sei, mas no final da aula eu já coloco da aula de hoje e coloco da de ontem, caso eu não tenha colocado. Lembrando que cada aula vai ficando no seu canal, tá? Tem que ir lá, abrir o canal, arquivos, e vai estar lá o slide da aula. Da semana passada tá tudo lá. Até os vídeos eu estou colocando dentro do canal, criando uma abinha lá, vídeo da aula. Beleza? Então eu posso ter esquecido da de ontem e não ter colocado. Realmente pode ser um fato. Mas não se preocupa não, na hora que acabar aqui, na hora que vocês estiverem fazendo exercício,
eu já taco lá. Mais Professor, alguma existe a pergunta? possibilidade de criar uma função ou uma trigger, algo assim, que atualize a view? É uma função que daí vai atualizar a view, ou a view ela é travada, não tem como ser atualizada por nada? Não, não. É verdade, essa ideia sua é uma ideia legal. Por quê? Porque se eu faço isso numa trigger, o processamento, né, se eu levar em consideração, por exemplo, um sistema de grande porte que geraria um relatório, que tornaria um relatório lento, eu tenho servidores diferentes. Do banco de dados é um e o do sistema é outro. Então, se você cria uma trigger que atualiza uma view materializada, você resolve o seu problema, parte do seu problema sim, porque você mantém um relatório rápido e, e dificilmente vai ter uma perca de dados, né? Vai ficar pesado para ser gerado? Vai continuar pesado para ser gerado, do mesmo jeito, só que o usuário não vai sentir, né? Porque esse peso aí vai ser a trigger que vai estar executando por trás. Então ninguém vai ficar esperando a tela carregar. Então toda vez que for atualizada uma determinada tabela, a view materializada é atualizada. E aí, quando for gerado o relatório puxando da view, você tem um ganho de desempenho. É uma boa solução que dá para fazer sim. Mais alguma? Ó, isso aí ocorre com frequência, por exemplo, ó, em Data Warehouse, né? Aplicações de business inteligentes também. Por quê? Porque geralmente você pega espelhos de determinados momentos para poder fazer cálculos. E às vezes fazer um select daquele momento pode se tornar pesado. Então você pode, por exemplo, criar uma view materializada de um levantamento do mês. Quer dizer, um relatório, um select, que demore aí uma hora, às vezes, dependendo da empresa, do tamanho do banco, né? 30 minutos, para ser gerado. Pô, se eu quiser fazer um levantamento do ano e um mês demora 30 minutos, então você coloca 30 vezes 12, vai ficar um tempo exponencial. Então, se eu pegar de todo mês e gerar uma view materializada, eu arrebento esse tempo aí. Eu jogo ele lá no chão, porque eu estou buscando uma tabela só. Não faz sentido ele demorar. Então, eu consigo gerar um relatório do ano, de todos os meus espelhos, né, cada mês, tranquilamente, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Tem que ter muito cuidado na hora de pensar em como será feito. Mas dá para ajudar muita coisa mesmo. Trazer muita solução. Pontos importantes, né? View dinâmica sempre está atualizada. View materializada é uma foto do momento, né? Quando eu crio uma view normal, uma view dinâmica, eu criei a view, fiz um select asterisco from view, alguma coisa, ele traz para mim os dados atualizados, né? Quer dizer que toda vez ele vai lá fazer todo o trabalho que um select pesado faz. Então, se eu tenho um relatório, que, voltando aos nossos exemplos, que demora lá 30 minutos, se eu chamar uma view dinâmica, vai demorar 30 minutos para aquela view ser mostrada. Eu economizei o tempo de montar a busca, mas eu não economizei em nada o tempo de mostrar na tela o resultado, né? Uma view materializada é uma foto do momento que foi realizado, né? Então, como eu falei para vocês, eu tiro uma foto no final do mês da estrutura gerencial, de uma busca que eu fiz gerencial para poder gerar um resultado no final do ano. Eu tiro essa foto e armazeno, guardo ela lá numa view. Quero atualizar, posso fazer como o Edivelton deu a ideia, né? Uma ideia legal é o que? Eu coloco numa trigger, toda vez que eu atualizar uma determinada tabela, eu atualizo a view materializada. Né? Para fazer isso, o comando é esse aqui: refresh materialized view e o nome da view. Com isso, eu atualizo aquela tabela, aqueles dados lá, com as informações já atualizadas. Bom, então vamos lá. Vamos testar então uma view materializada para ver como que funciona, né, esse negócio, se realmente é isso que promete, né? Então eu vou fazer uma view aqui, ó, bem simples, só para a gente poder testar mesmo se funciona. Create view, asterisco from filmes, certo? Vou executar. Ela já existe, por isso que ela não executou. Beleza, deixa ela quietinha aí. Vamos fazer um teste.
de filmes. Oh, caramba. Materializada. Beleza, aqui estão os meus dados dos meus filmes. Legal. Como é que eu vou saber se funciona? Simples, né? Eu vou fazer um update aqui, ó. Update, filme, set, title. Vou mudar o título de um filme aqui. Vou pegar o primeiro, que tá na minha cara, né? Mais fácil. Bruce Wonderful. Top Team. Onde filme ID igual 384. Certo? Então, ó, update filme, set, title, vou mudar um update no título 384. Então, eu vou atualizar a minha tabela filme. Ó, executei, deu certo, beleza. Deu certo assim, né? Eu acho que deu. Então, select asterisco from film where olha aqui. Então, eu fiz um select, não trouxe só o ID que eu alterei. Tá aqui minha alteração, top team no final do nome do filme. Mas, e se eu buscar a minha view materializada? Olha aqui o 384, pessoal. Sem alteração, certo? Então, aqui nós vemos como que realmente funciona uma view materializada. Realmente, como eu falei para vocês, né, não falei nenhuma lorota, uma view materializada é uma foto daquele momento. Então, eu tirei uma foto da tabela filmes e guardei. Tá aqui nessa view aqui, ver filmes materializado. Posso atualizar um filme, vou adicionar um filme, eu posso fazer qualquer coisa e na tabela filme não vai mexer na minha ver filmes materializada, certo? É óbvio que da forma que está aqui não tem ganho nenhum de desempenho, isso é um fato. Eu estou fazendo simplesmente um select asterístico from, né? A questão de ganho de desempenho é a partir do momento que eu tenho uma busca que tem muitas tabelas envolvidas. Quanto mais tabelas, maior é o meu processamento, maior é a minha demora, né? Quanto mais condições eu tenho. Então, quanto mais condições eu tenho numa estrutura, mais viável é criar uma view materializada. Mas e se eu quiser, né, fazer aquele esquema lá, diga. Tem como eu atualizar essa view materializada ou não? Sim, senhor, eu ia falar nesse exato momento. Sim, né, eu posso atualizar uma view. É a mesma ideia que, na verdade, que o Erivelton tinha falado em relação assim, eu posso criar uma trigger que faça a atualização da minha view materializada toda vez que eu alterar uma determinada tabela. Também posso fazer, né? Porque eu posso querer aquela view atualizada. Eu vou atualizar ela mensalmente. Eu vou querer uma foto do começo do mês. Beleza, mas no mês que vem eu quero outra foto do outro mês. Então eu atualizo ela, simplesmente atualizo. Eu não tenho que refazê-la, recriar a minha query, né? Fazer aqui no meu caso uma linha só, mas se eu tiver, por exemplo, igual ontem, 10 linhas, eu não vou precisar fazer. Né? O que eu tenho? Qual que é o comando para isso, pessoal? Refresh. Refresh, um bom conhecido nosso aí, Mate. Então, o que eu vou falar? Refresh Materialized View. Ou seja, atualize a minha view materializada. Qual view materializada? Essa aqui. Então, eu quero que ele atualize essa view filmes aqui para mim, para poder trazer o 384 consertado. Então, vem aqui, ó, roda o comando. Beleza. Agora eu vou vir aqui na minha V materializada. Trouxe fora de ordem, já sinal que ele já atualizou, né? Porque quando eu atualizo um registro, né? O que acontece com ele? Ele vai para o final da minha tabela, né? Olha aqui, fiz um select na minha view materializada.
Tá aqui o 384 alterado. Se eu fizer um outro update na tabela filme, mais uma vez eu vou ter a minha view desatualizada. Posso atualizar novamente utilizando o comando de refresh. Fiz uma view, ela está lá ocupando espaço no meu banco, ocupando espaço no meu HD, na minha memória, porque leva em consideração que uma das grandes vantagens da view, que por mais que você ganhe tempo, ela ocupa espaço, certo? Hoje espaço não tem o preço que tinha antigamente, mas assim como uma variável, se você não vai utilizar, que você exclua, correto? Aí nós fazemos, pessoal, o mesmo comando. Lembra que ontem nós excluímos uma view, quando a gente quer atualizar um campo que já existe, ele não aceita, você tem que ir lá, drop view, coloca o nome da view e depois executa novamente. Aqui é a mesma coisa. Se eu quiser eliminar essa view, eu uso o comando drop, só que em vez de só view, essa view é uma view materializada. Então, drop materialized view e o nome da criança. Pronto. Excluí a minha view. Se eu tentar fazer um select, ó. Fala, jovem, essa relação aí não existe, cara. Ver filmes materializados, você tirou da onde? Quer dizer, eu limpei o espaço físico no meu banco de dados. Correto? Então, pessoal, mesma coisa de uma variável. Olha, até sublinhou aqui, já falou, ó, jovem, isso não existe não. Você tá doido. Se eu quiser recriá-la, mudar alguma coisa, eu faço o comando novamente, mando criar ela de novo e aqui eu já tenho ela novamente funcionando, certo? Diferente da view convencional, eu não tenho aqui o replace, certo? Eu não consigo atualizar, porque para atualizar uma view materializada, nós usamos o refresh. Então, nós temos, quando eu falo em view materializada, uma grande diferença entre a view normal, view dinâmica, e a view materializada é essa. A view dinâmica, eu crio ela, posso atualizar, posso mexer, eu posso a todo momento num comando só. Então, eu tenho lá o create or replace. A view materializada, não, eu crio. Criei lá no banco, tá lá. Ótimo. Quer atualizar alguma coisa? Você consegue atualizar os registros, usando refresh. Quer atualizar a estrutura daquela view? Então, você tem que dar um drop e recriar novamente, certo? Ele não tem o replace. Ele tem que ser recriado. Espero que vocês tenham gostado de mais uma transmissão online de ferramentas úteis do seu dia a dia. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu e curtir o nosso vídeo. Em caso de dúvidas, podem comentar, queremos respondê-lo quanto antes. Abraços, até a próxima!